Olá, pessoal, tudo bem? Grande prazer estar com vocês. Estamos iniciando o nosso webinar sobre PMO, VMO e o Transformation Office. Como capturar o valor nas organizações. Então, é um tema que é extremamente relevante aí para o nosso mercado de gerenciamento de projetos, de gestão estratégica, de estratégica aplicada às empresas, enfim. Então, a minha ideia é discutir um pouquinho sobre essas temáticas, esses conceitos e como que eles se conectam dentro das engrenagens das empresas. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Prontinho. Bom, eu acredito que hoje, né, a gente está gravando esse webinar aqui no final de 2025. Acho que depois de inteligência artificial, o tema PMO, VMO, enfim, os conceitos de Transformation Office talvez sejam um dos mais debatidos dentro da comunidade, porque as empresas começam a enxergar esses movimentos, esses conceitos são adaptados, novas roupagens técnicas são criadas e desenvolvidas, e o que eu acredito que isso faz parte do mercado. Então é importante a gente entender quais são as nossas referências, como adequar o conceito, como ajustar a engrenagem, se você pode e deve ter os três, é um paradigma que um é evolução do outro. Então é essa que é a ideia para a gente poder compartilhar um pouquinho de experiência com vocês. Para começar, eu queria, pessoal, voltar alguns anos atrás. Eu me recordo, tem um evento que acontece aqui no Rio de Janeiro, chamado PMO Summit, que, no meu entendimento, ainda, se não for um dos maiores, é o maior evento para profissionais de escritórios de projetos da América Latina. Ele acontece sempre nos meses de março de cada ano, né? E tem a participação do PMI, envolvido o PMI Rio, e tem ali vários profissionais ali que ficam, né, em conferência discutindo prática, evolução, os conceitos. E eu queria retomar aqui, nessa foto aqui, eu estou fazendo uma abertura do evento em 2011. A gente está falando aí de 14 anos atrás, e eu me lembro que foi um dos primeiros eventos que eu participei, aonde a gente tinha ali uma visão muito ligada ao PMO, né, o Project Management Office, o Escritório de Gerenciamento de Projetos, muito associado às suas funções. Então, né, você tinha lá 20 funções para um PMO, quais são as principais funções? Era muito discutido isso. Mas talvez a função que mais se destacava era as suas metodologias, né? Ou seja, o compilado de processo, ferramenta e técnica aplicado de acordo com o contexto da organização. E hoje, se a gente pega, né, os padrões mais modernos do mercado, o próprio PMBOK 7 ou PMBOK 8, que tá, a oitava edição que está para sair agora nos próximos dias, a gente traz ali a evolução dos temas, dos conceitos, tipo de ciclo de vida de projeto, o que é área de conhecimento, o que vai ser domínio de desempenho. E era muito falado, né, essa questão, né, de como cada empresa aplicava os seus métodos. Isso é muito interessante. Já no ano de 2015, né, nessa época eu estava como, né, presidente do PMI Rio, fazendo a abertura do evento na edição 2015, a gente já tinha muito a discussão de conexão com ferramentas tecnológicas dentro desse contexto, as capacitações, o que iria dar origem ao termo de abordagens ou métodos híbridos, estava ali começando a engatinhar, que é você, né, fundir ali a abordagem preditiva com a adaptativa, que é o ágil, e criar o teu modelo híbrido. E a gente observa, né, a evolução da discussão dos temas, isso faz parte, né? Então, nós vamos começar aqui discutindo o ponto de partida usando o Project Management Office, ou escritório de projetos, para a gente entender esses conceitos, né? Eu tive a oportunidade de passar na minha carreira por 18 PMOs. Então, PMOs dos mais diversos setores, dos mais diversos abordagens, o contexto que ele trabalhava. Então, assim, você tinha PMO que era pequenininho, aí tinha um com a abrangência maior, o outro era só uma diretoria. Já tive a oportunidade de trabalhar até como gerente de um PMO estratégico que olhava para a empresa inteira. Então, assim, por mais que sejam 18 PMOs, a gente está falando de estruturas com tamanhos e complexidades diferentes. Isso é importante deixar claro. Então, primeira coisa,
não existe regra de como que precisa ser a configuração, né, o setup de um PMO dentro de uma empresa. Ele vai ser customizado de acordo com o contexto. Uma área, um departamento, uma gerência, uma diretoria, uma superintendência, ou mesmo a empresa inteira. Então, tudo depende de como a organização deseja ali implementar o conceito e trazer benefícios e ganhos aí, né, na capacidade de entregar projetos. Mas o que a gente tem como ênfase, né, de um escritório de projetos? Primeiro é estabelecer a linguagem comum de práticas, né, de gerenciamento de projetos. Muito focado em controle, isso é importante. Aí você fala, Carlos, mas o meu PMO ele é ágil. Ok, ele vai ter ali práticas ágeis, que algumas abordagens elas não são muito conectadas com uma quantidade de controles, né? O ágil ele vai para um caminho ali que foca muito no valor, na captura de valor, o cliente, né? O próprio ágil já começa a trazer esse conceito de valor. Mas estabelecer a linguagem em comum, né? É um foco para aplicação de práticas de projetos dentro de um contexto de PMO. E quando a gente usa, né, a visão de projetos, os elementos básicos de qualquer projeto em uma organização, você vai pegar escopo, é o que você precisa fazer, entregar o teu trabalho, e um prazo e um custo, que são parâmetros que geralmente a tomada de decisão de uma organização tem para aprovar um projeto. Né? E aí você sustenta, né, esses processos com uma visão de governança orientado, ali processos de rituais de gestão que vão garantir, né, a execução e o cumprimento dos projetos. Né? Áreas como gestão de riscos, elas tornam-se até mais estratégicas do ponto de vista de trazer ganhos, competitividade, né? Mas tudo parametrizado em processo, ferramenta e técnica. Né? E ali você tem os resultados que são associados ao tempo e maturidade do PMO. Então, assim, existem estudos hoje, o próprio site do PMI.org, vocês encontram excelentes estudos de PMOs, fazer pesquisas de relatórios que comprovam que realmente um PMO maduro, onde ele passou por ciclos de execução, e o que fez amadurecer o processo, como qualquer área, ali 4, 5 anos, ele tem ali um percentual de sucesso maior, porque simplesmente ele implementou ali como se fosse uma área, amadureceu o processo e evoluiu. Então ele criou lá o ponto de partida, depois a versão 2.0, 3.0, vai compilando nas suas engrenagens ali, né, a evolução das práticas, vai surfando a onda do PMI quando lança um PMBOK, frameworks de mercado, e ele vai transformando ali a capacidade de fazer projetos. Né? Agora, quando a gente entra, né, numa perspectiva de que essa estrutura também possui limitações, que eu costumo dizer que, né, não existe o modelo perfeito, o conceito perfeito, porque senão era simples, era todo mundo olhar para ele, aplicar e todo mundo ia ser feliz e ia ter sucesso. Mas como qualquer área, ela vai ter as suas limitações. Furar a barreira da cultura, se conectar com o contexto, muitas vezes perder, né, ali o foco do esforço dos recursos humanos, porque pode ter um problema crítico na operação, e a operação geralmente tem ali os holofotes da organização, problemas operacionais críticos, isso é comum. Então, a limitação que eu vejo é que, assim, nem sempre uma entrega técnica é, seja um resultado do projeto, ele vai conseguir dar a percepção de valor estratégico junto às principais partes interessadas no curto prazo. Isso é importante a gente entender. E é um ponto, é uma preocupação minha que eu tenho com a cultura das organizações quando a gente fala, por exemplo, de entender o que é valor. Porque, assim, eu já tive a oportunidade de navegar por dezenas de empresas de startup, pequeno porte, médio porte, grande porte multinacional, e muitas vezes eu vejo que existe ali uma ânsia ou uma utopia que você vai conseguir fazer uma coisa rápida, mas que vai gerar um impacto muito grande. Tirando perspectiva de projetos de inovação, que aí você vai transformar, vai criar uma disrupção, né, e que precisa de muito investimento, né, investimento em tentativa e erro, mas usando projetos, muitas vezes é um pouco complicado você aferir valor no curto prazo. E às vezes a gente tem a cultura imediatista, ela é perigosa. Porque quando você tem um pensamento imediato, você além de matar a tua capacidade de enxergar no médio e longo prazo, quando você vai conectar, por exemplo, uma visão estratégica, que é no médio e longo prazo, isso acaba virando uma limitação. Né? Então, a gente olhando esse ponto de partida aqui, o PMO ele tem muito ali
né, a ênfase na eficiência e governança do gerenciamento de projetos. Existem várias definições de PMOs na literatura, né, mas eu gosto sempre de trabalhar com uma que eu uso nas palestras, nas aulas, até com meus clientes, que um PMO, escritório de projetos, é nada mais, nada menos do que uma área, né, que pode ser ter, aliás, de uma a N pessoas, então não tem regra, tem que ser uma pessoa, 5, 10, 20, mas que tem como objetivo suportar a aplicação de práticas, de projetos, programas e portfólio dentro de um contexto. Então, é a definição que eu gosto de usar. Bom, e aí, quando a gente passa por uma evolução do conceito, né, a gente começa a trazer características que você pode modelar e ajustar determinadas práticas, tá? Mas eu vejo muito que não é uma regra, não é uma afirmação, pelo menos no que eu vi até o momento, que todo PMO vai se tornar um VMO. Então, a sigla de VMO, que é o Value Management Office, né? Ele tem uma perspectiva que ele ultrapassa ali a visão e perspectiva de projetos, olhando para a questão da execução de projetos, mas ali ele tem ali uma perspectiva de potencializar, né, o que é entendido como valor para uma organização. E eu sempre digo que talvez o melhor ponto de partida, a gente vai falar de uma ferramenta um pouquinho mais para o final, mas é você capturar esse entendimento junto à alta liderança, à alta gestão. E aí, consequentemente, até você conectar isso com o cliente que está na ponta, ou seja, aquele que está consumindo o teu produto e serviço. Né? E uma perspectiva que eu uso bastante, pessoal, é que quando eu olho para empresas, negócios, eu costumo dizer que isso não se limita, por exemplo, à iniciativa privada. É muito claro, mas eu gostaria de deixar mais claro ainda. Porque se você tem um órgão público, uma organização não governamental, você também tem uma perspectiva de negócio. Só que a diferença é que você não quer gerar lucratividade, riqueza, dinheiro. Você tem que cumprir as competências pelo qual você existe. Isso é muito importante. Então, por exemplo, um órgão público, ele vai ter, né, um valor aferido diferente de uma iniciativa privada. Percebe? Mas aqui a gente tem uma perspectiva focada em valor. Então, quando você consegue conectar e entender isso, você está subindo, né, toda essa relação e entendimento estratégico com a camada operacional. É como se você tivesse trazendo uma informação de alto nível, que ali tem um cunho mais estratégico, até subjetivo, apertando o botão e traduzindo isso numa visão mais tangível, mensurável e conectada com o que tem que acontecer para se aferir um valor. E você tem mecanismos para fazer isso. Embora um PMO maduro ele pode ir na mesma linha, só que lá a ênfase vai estar limitada só ao gerenciamento de projetos. Quero deixar isso claro para vocês, tá? Então, algumas ferramentas hoje que a gente consegue até, como eu brinco quando a gente vai configurar uma gestão estratégica numa empresa, hoje é uma das minhas principais atividades profissionais, é entrar nas organizações, criar o que a gente chama de desenho da estratégia e a implementação. Mas você tem ferramentas como Business Case, que é você conectar, de repente, ali uma perspectiva, uma visão de projeto com a estratégia. Né? A prática de BRM, que é o Benefit Realization Management, né? E o próprio Management of Value, que é o MOV. Para vocês que gostam de pesquisar e se inteirar de determinados temas, deem uma olhada depois, entra no Google e pesquisa sobre plano de revisão de benefícios. Né? A gente pode entender benefícios como ganhos aferidos no pós-projeto. Uma visão simples que te dá ótimos insights para você desenvolver excelentes controles de medição de resultado. Né? A primeira vez que eu tive contato com o tema foi quando eu me certifiquei em Prince 2, né? Prince 2, alguns anos atrás, e eu acho isso fantástico, porque é um dos mecanismos mais efetivos que eu já vi de você medir resultado olhando o pós-projeto. E geralmente a gestão de benefícios estão vinculados diretamente à prática de gestão de programas, Program Management, que inclusive o próprio PMI tem um padrão para programas e para portfólio. Então, eu estou dando ênfase aqui à gestão de programas. Então, pesquisem, porque isso pode gerar vários insights para vocês. Bom, então, se a gente confronta as características do PMO e VMO, você está focando mais em desempenho, eficiência, na capacidade de gerenciar projetos, e o outro você tem ali uma perspectiva de conectar mais com valor estratégico. Né?
E eu vejo que são caminhos que você pode seguir e que ambos, né, são importantes para qualquer organização. Qual organização que não gostaria hoje de ter eficiência e desempenho no gestão de projetos? Ou qual organização que não gostaria hoje de conectar tudo que é feito, né, com valor, com gestão de benefícios, né? Então, eu acho que a analogia melhor para você separar claramente o conceito de um do outro é que o PMO está focado mais na capacidade de gerenciamento de projetos e o VMO mais na capacidade de capturar e gerenciar valor. E não necessariamente isso vai ser feito somente com projetos. Você pode ter outros trabalhos em relação a isso. Então, é a forma que você configura, faz o setup do conceito dentro da sua empresa. Bom, então quando eu falo foco na execução, a gente pensa capacidade de entregar a parte técnica, pensa em um projeto preditivo, tendo lá fases, entregas, pacote de trabalho, a soma de todas as entregas parciais representa a entrega do produto final. Você pode pensar numa abordagem adaptativa, no ágil, entregando incrementos, e aí o valor sendo aferido em pedaços e potencializando o produto final, usando uma abordagem ali de Scrum, com Kanban, enfim. Né? E aí você tem uma ênfase muito grande, geralmente, aí puxando mais um pouquinho para o lado preditivo, controle de prazo e custo, os cronogramas, o orçamento do projeto, né, os rituais, as reuniões acontecendo, enquanto o foco no valor do VMO está associado a impacto na estratégia do resultado, como é que está a satisfação das partes interessadas. Eu sempre gosto de deixar claro aqui do universo de partes interessadas que tem, a gente está falando principalmente da alta gestão, do cliente final, né, e a capacidade de gerenciar os benefícios, porque aí a gente pode pensar nos ganhos pós-projeto. Então, acho que esse slide aqui, ele separa bastante as visões, né, e dá uma noção clara de qual caminho cada um dos conceitos segue. Só que aí, uma outra evolução, a gente está falando do TO, né, o Transformation Office. O Transformation Office ele já tem uma outra pegada, tá? Porque a gente está falando ali de uma área, na perspectiva que eu expliquei lá, PMO, né? Não tem regra ainda definida de são quantas pessoas, né? É a forma como você configura, mas que vai liderar ações de transformação. Então, por mais que isso seja muito subjetivo, eu costumo sempre dizer quando a gente faz o desenho da estratégia dentro dos clientes, que qualquer estratégia, seja ela qual for, o pano de fundo principal é transformar a organização e que a gente espere que seja para melhor. Só que aí a gente começa a ter, às vezes, a distorção do tema no mercado. Você tem transformação digital, a transformação organizacional, mas, gente, qualquer estratégia hoje parametrizada, ela vai buscar transformação e que a gente entende que seja para melhor. Aí ali no meio você pode ter coisa tecnológica, aí você pode enquadrar um pedacinho de digital. Ah, eu tenho aqui mudança de cultura, então aqui, né? Mas o desejo de transformar e de mudar, ele nasce na alta gestão e é implementado pelos níveis operacionais, tá? E nessa perspectiva do Transformation Office, é uma área que seria focado em ações de transformação, que aí a gente está falando de resultados de alto impacto e que teriam como objetivo acelerar mudança. Então, uma estratégia hoje bem definida, uma das coisas que ela precisa buscar, principalmente na implementação, é você primeiro quebrar os silos. Porque às vezes você tem aquela cultura de empresa que parece que cada área ou departamento da empresa é como se fosse uma empresa diferente. Isso é cultura. E a estratégia da organização é uma só. E outra coisa, gente, eu falo isso demais. Parece que cada área da empresa é uma empresa diferente, mas está todo mundo no mesmo jogo. E todo mundo quer ganhar. Então, uma estratégia integradora ela vai ser capaz de furar isso. Porque eu não tenho concorrência com a área é, é, do colega ali. Eu estou numa área estratégica, ou está numa área financeira, ou está numa área de comercial, ou está na área de TI, mas está todo mundo querendo ganhar o jogo. Percebe? Então, essa visão de integrar áreas, eu acho que é um excelente ponto de partida, tá? E aí, nessa jogada de transformação, nota que você pode ter ali o digital, o cultural, mas a gente é comum hoje, usando até algumas abordagens ágeis de mercado, veja, que são mais conectadas com projetos, mas que você pode pegar diversos conceitos ali e trazer para esse conceito de Transformation Office,
você tem o uso e adoção de tecnologias para poder transformar a tua organização. Eu fiz um post no LinkedIn há algum tempo atrás, né? Eu tenho um programa, para quem não sabe, no LinkedIn chamado In Weekly Posts. Esse programa, ele traz insights de gerenciamento de projetos e estratégia toda quinta-feira, 9 horas da manhã. E um dos temas que eu recentemente publiquei foi exatamente, por exemplo, o uso de inteligência artificial. E eu queria separar, por exemplo, duas visões aqui. Quando você está falando de IA aplicada a gerenciamento de projetos, a gente está voando, evoluímos muito, já estamos no outro patamar. Bacana. Agora, quando você fala de inteligência artificial incorporada no produto ou serviço da tua organização, aí é diferente. E aí, no post que eu fiz, eu até relatei um estudo que mostra o alto percentual de fracasso de projetos digitais com o uso da IA. Sabe por quê? Um dos fatores críticos. Os executivos não sabem o que fazer com IA. Não adianta você ter um produto ou serviço e falar assim, não, vamos botar IA aqui que vai tudo fluir bem. Não, não é assim que funciona. Você precisa muito ali de inovação. Você tem que abrir ali a tua capacidade de enxergar como que você aumenta a tua capacidade de valor para o teu cliente final. Então, eu acredito que uma roupagem de Transformation Office, ela vai ser capaz de ajudar a tomada de decisão a vencer essas limitações. E, naturalmente, se você está transformando ali, medindo isso, implementando isso, é importante que você consiga ali garantir evolução com algum tipo de métrica, né, ou formas de você garantir que você estava aqui, se transformou e agora você está num outro patamar. Quando você está numa linha de crescimento dentro de uma empresa, a gente usa geralmente o parâmetro muito de quanto que a empresa está faturando, se for uma iniciativa privada. Porque aí o faturamento hoje é um parâmetro para você ser enquadrado como empresa de pequeno, ali microempresa, pequeno porte, médio e grande porte. Né? Mas não necessariamente você só tem o dinheiro como parâmetro. É isso que a gente precisa aqui entender. Então, essa perspectiva de Transformation Office, ela complementa e pode se adicionar ao conceito de PMO e VMO, garantindo que essa transformação seja real e duradoura. Agora, na minha leitura, são três engrenagens que são importantes para qualquer empresa. Agora, naturalmente, você está numa empresa de pequeno porte, numa startup, numa empresa de uma microempresa, você não tem recursos financeiros, principalmente, disponíveis para você estruturar essas engrenagens. Então, geralmente, você vai ter alguém que vai fazer essa função, interna ou externamente. Então, você tem funções acumuladas e não áreas formais. Já para empresas de médio e grande porte, aí sim, a gente está falando de uma estrutura que teria recursos e capacidade para estruturar áreas com essas roupagens. Tá certo? Bem, então, eu vejo assim, gente, como se fosse engrenagens, né? Você tem ali um leque de coisas que pode servir na sua capacidade de implementar estratégia, de se transformar. Então, sintetizando, o PMO, ele tem ali visão de desempenho, performance e busca de controle em práticas de projetos. O VMO já na capacidade de mensurar, de entender e prestar contas do valor junto à estratégia organizacional, e o Transformation Office, o TO, ali muito focado em adaptação e inovação contínua, para você dar competitividade à tua perspectiva de negócio. Então, nota que são engrenagens que você pode configurar, ajustar, dentro de acordo com o teu contexto. Tá? Eu costumo sempre dizer o seguinte, gente. Pensa em dois níveis dentro de uma organização, qualquer que seja. Camada que decide, que tem o poder de decisão na mão, colegiado, pessoas, alta gestão, e camada que implementa. Esses mundos precisam estar extremamente conectados para você dar fluidez, não só na construção da tua estratégia, quanto na implementação. E quanto maior o tamanho da empresa, mais distante esse mundo vai ser, o que representa maior complexidade. Então, essas engrenagens elas têm que ser capazes de manter esse relacionamento de maneira efetiva, em constante comunicação e alinhamento. Quem faz isso hoje, no meu entendimento, assim, a área, né, pessoas estão aumentando a capacidade de entregar valor, seja o que passa aqui, seja um PMO, um VMO ou mesmo um Transformation Office, tá?
Gente, quando a gente vai falar de alguns exemplos de mercado, de novo, eu sempre cito os estudos do PMI, mas assim, a gente já consegue aferir que áreas que implementaram VMO por relatórios tiveram 25% de aumento no retorno de investimento das suas iniciativas, que não necessariamente são só projetos, mas o que mostra que você já tem ali uma captura muito de valor mais imediata, tá? E enquanto PMOs mais maduros, eles aumentam ali quase duas vezes a chance de sucesso dos projetos. E aí, como é que a gente pode entender sucesso em projeto? Entregando ali o escopo, talvez ali reduzindo falha, aumentando qualidade, usando gerenciamento de riscos para trazer ganhos na capacidade de executar e principalmente respeitando ali as dimensões de prazo e custos planejados, tá? Então, nota que eu estou mostrando formas de ver as coisas como é que elas são no resultado, na ponta, com maneiras diferentes e complementares. Ah, Carlos, mas se você está falando de ROI, eu já trabalhei no PMO que ele usava taxa interna de retorno, payback e retorno de investimento como mensuраção. Você pode, isso não existe nenhuma restrição em relação a isso. Você usar ali indicadores de viabilidade em projetos, trazer valor futuro para valor presente, aplicar um cálculo de retorno de investimento. Aí você usa uma abordagem tipo TCO, que é o Total Cost of Ownership, que você fazer uma projeção de quanto custa, por exemplo, um projeto de infraestrutura, uma planta, para construir, para manter, trazer a abordagem de tecnologia, de abordagem ágil do DevOps, Developing Operation, você dá uma visão mais contínua do processo. Então, assim, gente, não significa que só porque aqui o VMO ou um livro que está escrito, só pode ser o VMO que vai fazer. Isso não existe. Existe a gente entender o conceito e adaptar. E isso que é importante, tá? Então, hoje, um escritório de projetos maduro, ele vai atuar muito em desempenho. O VMO, no maior alinhamento estratégico e satisfação das partes interessadas, olhando para resultados de iniciativas, ações, não somente projetos. E o escritório de transformação, né, o Transformation Office, focando ali em mudança digital, cultural, incorporando ali as transformações de uma maneira mais efetiva. Tá? Então, de novo, são caminhos e formas de você setar e ajustar isso na sua organização. Pessoal, eu vejo muito assim, a gente está hoje vivendo um outro patamar quando a gente vai falar de gestão estratégica. Gestão estratégica, né, é um tema, aliás, eu tenho dois livros publicados sobre o assunto, que é a visão que eu acredito, como especialista em gerenciamento de projetos e estratégia, que as organizações precisam adotar. Então, por exemplo, eu falo muito, né, em alguns podcasts que eu já gravei, fui convidado, sobre planejamento estratégico. Particularmente, eu, Carlos, acho que planejamento estratégico é um termo, é um conceito extremamente arcaico. Por quê? Porque diversas vezes eu vi o planejamento estratégico das empresas sendo feito ali para 5 anos, 10 anos, 20 anos, só que na hora que você ia implementar o plano, você não tinha ali um indicador, você não tinha uma perspectiva, você não tinha a capacidade de implementar sendo ênfase da organização para lembrar que toda estratégia não basta você ter um PowerPoint bonito, um trabalho lindo, maravilhoso visual, se as pessoas que vão implementar não estiverem preparadas. Então, tão importante quanto desenvolver estratégia é a capacidade de implementar. Então, a gestão estratégica, no meu entendimento, ela pega o processo de ponta a ponta, que você vai desenvolver e vai implementar e vai gerir. Tá? Então, é uma integração. A integração hoje, para os conceitos, é importantíssima. Integração das áreas, conexão com a tomada de decisão, o foco no valor e, principalmente, gente, repensar sua estrutura. Porque qualquer um desses conceitos que sejam implementados, reestruturados, ou seja, já existe, mas você quer reestruturar, você tem que repensar sua estrutura. Porque às vezes vai ser habilidades e competências necessárias que você não tem e vai precisar desenvolver. E eu costumo sempre dizer, gente, que não basta fazer certo. É preciso fazer certo para gerar o valor real. É isso. Então, assim, é muito melhor você buscar excelência em iniciativas que foram oriundos de uma boa tomada de decisão
do que você gerenciar com excelência algo que foi oriundo de uma má tomada de decisão. Isso é importante deixar claro. Tá certo? Gente, chegando na parte final, eu, alguns tempo atrás, eu desenvolvi uma ferramenta a partir de outras que eu já tinha aplicado, que eu conheci no meu processo de certificação profissional, no meu processo de conhecimento, né, buscando ali me atualizar sempre no mercado, coisas que eu implementei dentro dos clientes. É uma ferramenta em que a gente busca capturar o valor em 4 passos. Então é isso que eu quero compartilhar. Então cada um pode olhar isso aqui e adaptar isso de acordo com o seu jeito, tá? Então eu uso aqui a visão de quadrante. Então, primeiro ponto, passo um, é você olhar para a expectativa das partes interessadas de alto poder e influência. Onde é que está o valor aqui? Capacidade de tomar decisão, capacidade de entender os resultados desejados e distribuir isso, desdobrar isso dentro do DNA organizacional, cultura da empresa. Passo um. Então, aqui é meramente estruturação e entendimento de um contexto. Aí a gente vai para a implementação. Ou seja, entendeu isso? Vamos desdobrar. Como é que a gente implementa? Como é que a gente, né? Aonde está o valor? Projetos que vão conectar com isso, plano de ação, ajuste operacional, capacitação das pessoas, melhoria contínua, inovação, o conceito de business agility que vem do ágil, de responder o mercado ali de acordo com a tendência, com a necessidade, usando ali uma solução tecnológica, trazer esse conceito, essa conexão com a alta gestão, com o nível que implementa, tá? Então, olha, eu tirei uma fotografia e agora eu estou buscando ali os elementos para implementar. E aqui eu estou botando, essa ferramenta ela pode ser adequada para o PMO, para o VMO ou Transformation Office. Tanto que eu boto ali valor, desdobramento, projetos. Se eu estou botando projetos, eu estaria falando somente, por exemplo, do PMO. Passo 3. Como que vamos monitorar o desdobramento? Ciclo de execução, os projetos, um ano fiscal, janeiro a dezembro, semestral, trimestral, as regras do jogo definidas, medição contínua sendo atualizada, resultados aferidos, pensa nos benefícios que nós falamos lá atrás, ajuste, atualização, revisão e a conexão com a tomada de decisão periodicamente. Você precisa, a partir do momento que os níveis que implementam muitas vezes não têm total autonomia sobre os recursos, é preciso estar conectado com a tomada de decisão periodicamente. E o passo 4 é aonde que o resultado é aferido, que é o que? As entregas. Então, posso ter entrega, resultado de projeto, os benefícios. Aqui tem um ponto, eu cito aqui o NPS, satisfação do cliente, que hoje em dia é um indicador que está amplamente conhecido, né, e sendo aplicado. Eu, como cliente de uma grande seguradora, eu recebo constantemente o NPS deles, mostrando como é que a empresa está se é, é, apresentando diante do mercado com o NPS alto e o que ela está fazendo para manter. Eu acho isso extremamente saudável, que o NPS é o Net Promote Score, depois vocês pesquisem. Então, é um tipo de indicador que ele ajuda a capturar muito a percepção do cliente em cima do que você está ofertando para ele, seja um produto ou serviço, né? A questão, outro ponto importante, o teu processo prevê a transição entre ciclos de execução. Sabe o que acontece? Por exemplo, você tem aqui iniciativas que vão permear um ano. Você está começando ali setembro e ela vai terminar em agosto do outro ano. Então, muitas vezes, essa transição entre anos, né, é um parâmetro importante para ver orçamento, para ver continuidade. E a gente fala pouco disso. Sabe aquela história? Poxa, está chegando no final do ano, temos que gastar o orçamento, senão a gente perde. A visão financeira tem muito dessas coisas. Empenhar. Porque às vezes, né, você pode ter todo o orçamento do mundo disponível para você na sua conta lá de investimento. Mas se você não tiver capacidade de empenhar, executar e entregar, não adianta de nada. Implementação estratégica. Então, e essas melhorias que são feitas ao longo do entendimento do processo e dos resultados que você está entregando. Às vezes o resultado vai te enxergar novas melhorias. E aí você volta para o passo um e você fica nesse ciclo. Percebe? Agora, o que é importante aqui? A ferramenta é importante com certeza. Mas, eu costumo sempre dizer isso, independente do contexto e do conceito que você está aplicando. Mas entenda sempre o processo
de ponta a ponta. Porque isso vai te fazer entender a capacidade real de entregar valor. Tá? Pessoal, eu gosto de trazer referências de mercado. Então, se você vai pegar o próprio VMO e o TO, Transformation Office, a gente está falando de coisas que são mais recentes. Você não tem ali, né, décadas, né, com essa roupagem, com esse conceito. Embora eu acredito que todas essas engrenagens, essa necessidade para essas engrenagens, ela sempre existiu, só que com perspectivas e cenários diferentes ao longo da história das empresas, tá? Agora, eu gosto de dizer, né, eu até menciono aqui o trabalho do PMI e do próprio Américo Pinto, que hoje é um dos maiores nomes que a gente tem no assunto Project Management Office no mercado. Né, o Américo fez um trabalho muito legal na PMO Global Alliance, que foi adquirida pelo PMI, ou então hoje faz parte do PMI. E a gente foi lançado esse ano um guia prático só para PMO. Então, isso aqui acaba virando o nosso padrão, nossa referência de mercado. Além disso, existe também a própria certificação profissional do PMI, PMO-CP, né? Então, isso dá um norte de práticas que já são consolidadas no mercado. Então, a América levou anos para fazer isso aqui. Isso não foi uma coisa que nasceu da noite para o dia. Aqui tem anos de trabalho, de pesquisa, de entendimento de mercado, de atualização, e gente do mundo inteiro contribuindo. Então, nota, se você está falando de PMO, que você já tem ali o conceito sendo aplicado há décadas, né? A gente tem que entender que aqui você tem um valor hoje que está à disposição para te servir enquanto profissional. O próprio PMBOK mostra isso para os profissionais de projetos. É a maior bibliografia do planeta para gestão de projetos. Muda de 4 em 4 anos, está na 8ª edição. Tá? Agora, quando a gente vai para os conceitos mais modernos, eu trouxe aqui alguns exemplos de bibliografia para VMO. Tá? Eu tenho um livro publicado de gestão estratégica, né? Todos esses livros aqui são da editora Brasport. E aí, no meu livro de gestão estratégica, eu cito o PMO e o VMO como ali ferramentas e engrenagens, mas você tem a jornada do PMO, o Value Management Office, transformando estratégia por meio de projetos, e você tem o VMO Expert, até do Marcelo Antonelli, que foi até lançado, né, há pouco tempo. Então, a gente não tem padrões estándar de normas ISO, mas você já tem bibliografia que pode te ajudar a entender melhor esses conceitos. Mas é o que eu sempre busco, gente. Você quer buscar um entendimento mais técnico, caminhos? A melhor dica que eu tenho para passar para vocês. Se conectem com profissionais que são reconhecidos sobre aquele tema no mercado. Isso não é só para PMO, VMO, gerenciamento de projetos, não. Qualquer tema. Eu quero me especializar em matemática financeira. Quem é referência? Quero entender inovação. Poxa, vou, por exemplo, me conectar com a Embraer, que é uma empresa extremamente inovadora. E buscar o conhecimento ali especializado em padrões e livros. Então, isso é muito importante, que é uma forma até que você possa aí tirar até dúvidas técnicas, dar uma visão mais prática de como as coisas funcionam. Então, deixo aqui essas indicações para vocês. Está na descrição desse webinar no YouTube, vai estar ali as referências citadas. Pessoal, para encerrar, que eu acho que talvez seja a parte mais importante. Você vai usar PMO, vai usar VMO, vai usar o TO, Transformation Office, ou vai usar os três? Isso é pouco relevante. O que é mais relevante nessa história? É você entender o caminho da sua decisão. Eu vou implementar um PMO, esse é o caminho. Eu vou implementar um VMO, esse é o caminho. Eu vou implementar um Transformation Office, esse é o caminho. Vou usar os três, esse é o caminho, o esforço vai ser maior. E mais do que isso, é que esse caminho esteja claro junto às principais partes interessadas, ou seja, a autogestão do contexto organizacional que você tiver inserido. Tá certo? Porque isso é muito importante, isso faz a diferença na hora que você vai implementar. Tá, gente? Aí eu vou falar mais de estudos de PMO, escritório de projetos. Eles foram descontinuados ali período de pandemia, casos de PMOs que foram fracassados, muito porque em algum momento perderam a capacidade de mostrar o valor.
E veja, eu não estou usando valor aqui na perspectiva do ágil, da perspectiva do VMO, mas valor mesmo para alta gestão, para os patrocinadores. Então, isso aí, se de repente foi uma falha até operacional que desconectou a estratégia, desconectou da tomar decisão, mas quem busca isto constantemente enquanto área, enquanto especialista, enquanto gestor de áreas como essa, vai ficar sempre na vanguarda organizacional. Então, pessoal, eu queria agradecer, né, a sua presença aqui assistindo esse webinar. Deixo meus contatos e estaremos juntos numa próxima oportunidade. Um grande abraço aí e até a próxima.